Boa noite. Boa noite para todos. Vamos começar mais uma live. Começa essa live bem emocionada. Acabei de ver o post da Anne. Acho que todos que me acompanham, eu sempre digo isso, né? Que o Laços e Lutos nasceu da morte da Anne, como uma forma de lidar com a dor da mãe dela. E ela acabou de publicar um post, eu realmente estou emocionada. Que seja uma boa noite, né? Hoje faz 9 anos que a Anne partiu. Quero aproveitar, né? Boa noite, doutor. Boa noite, Tereza. Eu estava contando aqui, né, que é um presente a sua presença hoje, né? O Laços e Lutos nasceu da morte de uma sobrinha do meu marido, com um jeito de ajudar a mãe dela. E hoje faz 9 anos da morte dela, então eu queria mandar um abraço, um beijo para minha cunhada, que eu sei que é um dia sempre muito difícil. Bom, como que eu conheci o Dr. Eduardo? Eu estava assistindo um simpósio de espiritualidade e aí teve uma fala sua. E eu tenho uma sobrinha que faz psicologia, ela estava assistindo da casa dela também. E aí assim que você terminou de falar, eu mandei uma mensagem para ela de verdade, falei: Nanda, que fala é essa? Ela falou: tia, eu tô encantada com tamanha amorosidade. E aí eu procurei, né, seu contato e tudo mais, fiz questão de tê-lo aqui, né, porque os meus seguidores, na maioria, são pessoas em luto, e eu acho que a sua fala, ela é, assim, muito confortante. Eu vou te apresentar, né, para as pessoas que já estão entrando aí. O Dr. Eduardo de Figueiredo Vissoto é oncologista clínico do Hospital DF, Star Oncologia DO, Brasília. Idealizador do projeto Mãos Dadas, compartilhando emoções no enfrentamento do câncer. Doutor Eduardo, eu vou começar fazendo uma pergunta. Por que oncologia? Bom, Tereza, tá me escutando direitinho? Tô sim. Tá, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse canal, desde que a gente entrou em contato, e eu entendo isso como um encontro realmente, porque eu gostei muito do seu trabalho e eu pesquisei, eu vi seu site, eu vi seus canais e eu achei um trabalho fabuloso. Então, é uma honra para mim estar aqui, muito obrigado, tá? Muito grata. Bom, a escolha pela oncologia, ela, eu primeiro falo que é vocação, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu me interesso por esse tema e ao longo da minha vida, à medida que eu fui buscando o meu autoconhecimento, eu descobri que as relações humanas, elas têm um potencial muito grande, são muito importantes para mim. E eu notei na oncologia que essas relações elas são mais intensas do que nas outras especialidades. Então, isso foi um outro motivo que me levou para esse caminho. Muitas pessoas falam, né? Não, mas uma área tão pesada, o porquê dessa escolha? Mas eu gosto. E o fato de ser pesada, isso a gente resolve com treinamento, né? Durante a residência médica, a gente tem um treinamento muito intenso para lidar exatamente com o que as pessoas consideram pesado. E realmente o convívio com o paciente oncológico diante da minha vida profissional me traz muito ganho. Eu aprendo muito com meus pacientes também. Então, Muito de toda essa bacana. trajetória que veio a escolha pela oncologia. E eu concordo, né? Porque as pessoas também me perguntam por que eu luto, né? Eu falo porque eu aprendo muito com as pessoas, porque a minha vida fica melhor através delas. Elas me dão muito, né? Na dor delas, elas me dão muito. E aí nasce esse projeto maravilhoso, né? O projeto Mãos Dadas. Eu queria que você me contasse, né? Como que nasce esse projeto? Na verdade, se você me permitir, Tereza, só para você entender um pouco do contexto de como surgiu o projeto,
queria falar um pouquinho da minha trajetória e história de vida pessoal, de como que a espiritualidade e o estudo da morte, eles entraram aí como um campo de interesse na minha atuação profissional. Bom, eu sou de Franca, eu amo a cidade de Franca, queria dar um abraço em todos da minha cidade que estão presentes aqui. E eu vivi um luto com a perda do meu pai aos 13 anos. Foi uma morte trágica, foi uma morte acidental, mas eu considero que eu tive um luto dentro do que a gente acha fisiológico, né? Aquela dor inicial se transformou depois numa saudade que não machuca. Tive apoio familiar muito grande, só que uma coisa me chamou atenção nos anos subsequentes a isso. As pessoas não falavam sobre o meu pai. Eu queria falar sobre ele, porque eu era apaixonado nele, uma relação de muita amizade, inclusive. E eu comecei já a entender um pouco do conceito de morte, né? De como que é um tabu, não se podia falar, porque podia despertar emoções, e aquilo me despertou uma certa curiosidade. Então, ao longo da minha graduação, eu fiz um estudo muito amplo sobre a morte, estudando conceitos históricos, antropológicos, culturais, e de como que ela foi se transformando para chegar hoje e realmente a ser um tabu, a ponto da gente não conversar. Isso me incomodava de certa maneira, né? Eu lembro quando eu cheguei na faculdade, as pessoas, o que seu pai faz? Pô, eu perdi meu pai com 13 anos, mas tá tudo certo. Pô, cara, desculpa, não, tudo bem, eu gosto de falar sobre ele, tá tudo certo aqui, tá tudo resolvido. Então, isso me chamou muita atenção. E esse estudo que eu fiz sobre a morte durante a faculdade foi muito importante hoje para a minha atuação profissional, para eu entender como abordar isso com alguns pacientes, quando a gente precisa falar sobre isso, né? Ao longo da graduação, eu me aprofundei um pouco nesse tema de espiritualidade, tive a oportunidade de estudar sobre taoísmo, budismo, inteligência emocional, fiz cursos de meditação, eu tenho a minha família é muito espiritualizada, então eles me envolveram muito nesse campo. Então foi um interesse que eu despertei desde a graduação. A residência médica, como eu falei, é um momento muito intenso de treinamento. É uma pós-graduação incrível, porque é um conhecimento exponencial em pouco tempo. Nos prepara, de fato, aí para lidar com a profissão. Mas é uma pancada, assim, para ser bem sincero, e a gente entende depois que precisa ser assim. Então, durante a residência, eu acho que eu vivi um pouco do que hoje chamam de burnout, né? Uma exaustão física e emocional. Isso me chamou atenção um pouco também. Durante a minha atuação profissional, comecei nas relações com os pacientes a perceber que existem perfis diferentes, posturas diferentes diante do enfrentamento da doença. Tem pessoas que são mais leves, que sabem entregar. Tem outros que são mais resistentes, mais defensivos, que não conseguem ter essa entrega. E isso começou a me chamar a atenção porque parece que esses que são mais leves, eu resumo aqui como pessoas espiritualizadas, eles vão melhor de alguma maneira. E eu comecei a perceber que essas relações, elas podem ser aprofundadas, seja relação médico-paciente, relação equipe de saúde-paciente, relação equipe-equipe, relação paciente-família. Então, esse projeto surgiu dessas percepções, de toda essa minha trajetória de vida, que eu comecei a me questionar, será que eu consigo, de alguma maneira, aprofundar essas relações, né? Acreditando realmente que a gente tem um potencial imenso de conexão, a gente conseguir tirar um pouco dessa repressão da sociedade de manifestar emoções? Será que a gente consegue ter mais liberdade para falar sobre morte? E será que a gente consegue aproximar os pacientes de alguma outra maneira no ambiente da oncologia, que é muito rico em emoções, né? Então, daí que surgiu o projeto inicialmente chamado Compartilhando Emoções, que de uma maneira despretensiosa, eu tentava em consultório trazer um pouco da história de vida dos pacientes e dos acompanhantes, né, dos cuidadores.
Comecei a criar um comitê de humanização dentro do hospital, de caráter multidisciplinar, e começamos a organizar eventos e atividades dentro do hospital, ricas de sentido, né? Ou seja, para a gente tentar melhorar, aprimorar relações humanas, tanto de profissionais de saúde, evitando burnout, quanto de pacientes e acompanhantes, para que tenham um enfrentamento da doença mais aceitável, né? E aí teve um grande encontro na minha vida, que foi o colega Gabriel, é outro oncologista, a gente começou a trabalhar junto e de repente a gente descobriu que a gente tinha ideias muito semelhantes e ele estava executando algo no mesmo sentido, na mesma cidade. Foi algo incrível. Ele trabalhava muito com cursos de enfrentamento da doença para pacientes e um projeto incrível de caridade, onde ele juntava pacientes oncológicos para entregar cesta básicas. É algo que ele executa até hoje, mesmo na pandemia. E a gente falou, cara, vamos juntar forças aqui, né? E foi aonde a gente conseguiu produzir mais. A gente começou, fizemos eventos dentro do ambiente hospitalar, a ideia é tirar um pouco daquele ambiente pesado de hospital, do peso do conceito de câncer, do peso do conceito de morte, e falar de coisas boas, coisas que agregam, né, que são ricas em sentido. Então fizemos curso de mindfulness, aí eu levei uma paciente que é instrutora, que foi incrível, que ela trouxe a experiência pessoal, falamos de como fazer projetos de vida, inteligência emocional, sempre levando pessoas engajadas nesses assuntos, né, comunicação não violenta, que foram temas que ao longo da vida a gente foi entendendo como ferramentas muito importantes. Encontros para falar sobre morte, sobre caridade, momentos para se compartilhar histórias. Fizemos um encontro muito legal de ciência versus espiritualidade. A gente levou um biotecnólogo e um frei para discutir temas essenciais da vida. Assim, foi incrível. No fim, eles estavam falando a mesma coisa, é incrível. Então, o projeto é basicamente isso, né? E o que a gente percebeu? Que os pacientes e acompanhantes que frequentavam e realmente eles estavam super engajados, eles trocam, eles se ocupam, muitas vezes eles dão, falta alguma coisa ali de sentido, né? Eles resgatam muitas coisas importantes que foram tomadas pela doença. Tem muito paciente que, quando descobrem o câncer, não consegue pensar em mais nada. E à medida que a gente vai trabalhando história de vida, isso se resgata, né? Os próprios pacientes começaram a dar ideias para o projeto, de como humanizar, de como aprofundar a relação. E à medida que a relação médico-paciente se torna mais conectada, com alguns pacientes eu consegui um espaço para abordar a morte, a morte dele próprio, né? Que é um tabu na nossa sociedade, então é uma maneira que aos poucos você vai acessando. E isso, quando a gente consegue, é incrível, é incrível. Em momentos de fim de vida, para pacientes que estão em estágios mais avançados da doença, né? Em resumo, assim, uma maneira de trabalhar o enfrentamento da doença, estimulando transformação e aceitação, ao invés de revolta e raiva, e também, paralelamente, trabalhar a equipe de saúde para evitar o burnout, que é uma realidade, infelizmente, hoje no sistema de saúde, né? Muito, estão elogiando muito o projeto aí, né? A Raquel já tinha me falado alguma coisa de como você ajudou, né? Na questão da Marina, da despedida da Marina, da doença da Marina e tudo mais. Mas tem várias pessoas falando de momentos em que esteve no projeto e que realmente é maravilhoso. Infelizmente, esse ano a gente teve que colocar ela em stand-by, né? Porque a gente dependia muito de encontros e convivência e eventos, e isso ficou um pouco de lado agora, infelizmente. É muito bonito mesmo. Depois tem ali, eu vou colocar no vídeo também, vocês entrem na página, tem a página do Dr. Eduardo também. Antes de começar a falar da espiritualidade propriamente dita, eu queria fazer uma pergunta. A partir da morte, né, você tão jovem, né, 13 anos, a morte do seu pai,
E a partir desse aprofundamento nessas questões de espiritualidade, morte e de tudo que você tem levado para os pacientes, a sua relação com a morte mudou? Mudou muito à medida que eu fui me entendendo com ela, né? Que eu fui conhecendo um pouco sobre ela. E é uma pena eu não ter te conhecido antes. Teria facilitado muito essa jornada, sabe, Teresa? Eu vi seu site, muitos livros. O trabalho que eu fiz durante a faculdade foi um trabalho bibliográfico, né? E com certeza, não só a entender, aceitar melhor, né, através do processo de luto, mas também para abordar isso na minha rotina profissional, sem dúvida nenhuma. Você teve outras mortes depois que se aprofundou nisso? Não próximas, não Mas a próximas, maneira né? como você sai da morte de um paciente é diferente, né? Sim. Como antes, não só após, mas antes, como você disse, né? Você pode falar dela, você pode abrir espaço para esse paciente de uma forma diferente. A morte não é um fracasso para você. É, eu confesso assim que eu consigo me entender melhor, mas eu acho que o medo do desconhecido é algo que a gente desconhece, né? Ele não, eu não consigo falar que eu não consigo não ter medo da morte. Então, eu acho que é por aí, mas eu consigo lidar bem hoje até mesmo na minha rotina profissional, porque tem pacientes que a gente gosta demais, né? Demais, a gente cria vínculos, mas eu consigo lidar bem com o processo de terminalidade deles. Tá. E aí oferecer espaços de afeto, né? Que é um Sim. dos caminhos, um caminho importantíssimo do projeto. Eu gostaria que você diferenciasse espiritualidade e religião, porque as pessoas às vezes misturam muito isso. Na verdade, assim, isso é um conceito meu, tá? Espiritualidade, eu entendo como se fosse um eixo que liga a nossa raiz a um sagrado. Esse sagrado, eu diria que é o que existe de mistério na nossa vida, né? E a espiritualidade, ela te posiciona no mundo, ela identifica seu papel, te traz significado. Às vezes, esse sagrado, ele se dá através de concepções do divino, né? E isso eu chamo de religiosidade. E quando envolve crenças e dogmas, a gente classifica como religião. Mas o importante, eu acho, que é a gente alimentar esse eixo, é aquele eixo que não te deixa cair. É aquele eixo que te traz para a essência, né? O mundo, a rotina, ela vai nos distanciando do profundo. E a espiritualidade é uma maneira de resgatar, né? De nos reposicionar na sociedade como um todo, lembrando que a gente não é o centro do universo. O mundo não gira em torno desse eixo. Existem bilhões de eixos que giram juntos. Então, eu acho que esse é um papel muito importante. E o conceito também de transcendência, né, que é muito vinculado à espiritualidade, que eu entendo como algo que sai do óbvio, é conectar com um todo, né? E esse processo todo é uma maneira da gente ser mais leve num mundo que nos enrijece aí no dia a dia. A gente pode sempre pensar na espiritualidade como um propósito de vida? Eu acho que o propósito está envolvido nas maneiras de se praticar a espiritualidade. Talvez até na hora de levantar? Porque Sim, de eu me levantar todos os dias na minha cama, independente de ter perdido ou não alguém, sim. é um sentido mesmo, é um significado para a vida que se tem todos os dias, todas as horas. Não é que você fica pensando nisso o tempo todo, mas tem um sentido. E aí, quando acontece alguma coisa, talvez a importância de encontrar um significado para aquilo, um propósito, Sem dúvida. que é primeiro interno, depois externo. Essas são ferramentas internas mesmo, né? Obviamente, quando a gente fala de pacientes oncológicos, é muito importante que esse paciente ele faça acompanhamento psicológico. Geralmente, as clínicas hoje já têm psicólogos que são especialistas
na abordagem desses pacientes. Isso é fundamental, né? A espiritualidade é uma ferramenta interna para você trabalhar. Fizeram uma pergunta aí, doutor Eduardo, se o senhor pode comentar mais sobre o que ajuda mais a lidar melhor com a morte de pacientes queridos. A espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade, ela, primeiro eu vou falar que primeiro para familiares, tá? Eu acho que se a gente conseguir tirar um pouco do peso, da carga pesada que a morte carrega, que foi construída historicamente, socialmente, a gente conseguir se desapegar um pouco, descolar desse estigma, né? E isso é uma maneira disso acontecer através da espiritualidade. Por exemplo, quando você tem pessoas queridas que estão em fase terminal de vida por doenças graves, você conseguir enxergar o outro lado, que é uma oportunidade que você tem ali de despedida em vida, né? Você trabalha o seu luto de uma maneira mais antecipatoriamente, né? Que a gente chama de luto antecipatório. É diferente de uma morte acidental e trágica, onde você não consegue Não, você não tem essa oportunidade, né? não. Então, e para pro próprio paciente, né? Quando ele sabe que ele vai morrer, ele trabalha isso, ele consegue se reorganizar, ele consegue organizar as pendências que ele tem, ele consegue resolver problemas, né? E consegue tomar as próprias decisões, isso é muito importante. E veja que não é fácil, tá? Não é fácil. Hoje eu, infelizmente, mesmo com todo esse trabalho, com esse projeto, eu não consigo, às vezes, ter abertura de conversar sobre morte com os pacientes. Às vezes eu não acho o canal. Porque realmente, e não é culpa deles, né? É culpa do que se foi construído em cima desse conceito. Então, uma maneira da gente tentar tornar mais leve esse processo é conversando sobre a própria morte, e isso eu entendo como uma prática de espiritualidade também, né? E eu falo até o contrário é válido, ao meu ver também. Então, eu acho que o luto, o trabalho com a morte nos torna melhor. Eu cresci muito com o luto que eu vivi ali com a perda do meu pai. E a gente vê isso acontecendo. Você pode falar muito melhor, né, Tereza? As pessoas se transformam e ressignificam em algo muito maior. Você deu o exemplo da Raquel com a perda da Marina, que foi assim, muito trágico, né? To- to- a idade é proporcional ao sofrimento, né? De todos os processos da doença, inclusive da morte. Ela se ressignificou e transformou em algo maior. E eu vejo isso com muitos pacientes meus, filhos de pacientes que desenvolveram projetos incríveis também. Então, você se torna melhor, de alguma maneira, com a morte, quando bem processado, né? A Elizabeth Kubler-Ross, que é um dos grandes nomes da tanatologia, né, que rompeu paradigmas aí no século passado para se conversar sobre a morte. Ela fez um trabalho muito grande com pacientes em fase terminal de vida. Ela tem um livro que trata da biografia dela. E ela tem uma história de vida incrível. E o que eu percebi ali? Que ela começou a desenvolver espiritualidade depois muito de trabalhar com isso. Ela, inclusive, envolvendo mediunidade. Então, eu acho que os dois caminhos, a espiritualidade ajuda no conceito de compreensão da morte, e a morte também nos traz espiritualidade. Elas estão juntas, é verdade. Acho que as perdas, né? As perdas, em geral, nos trazem espiritualidade, né? É no sofrimento. A doutora Elizabeth mesmo dizia isso. Não é numa mesa bonita e posta e linda que você aprende. É na dor que você aprende, né? E eu concordo. Eu acho que a gente aprende muito na dor. Você falou mais ou menos, mas eu vou pedir para você esclarecer mais como que a espiritualidade pode ajudar o paciente oncológico. Hum, é, eu acho que
de várias maneiras, assim, como que eu entendo que se pode trabalhar a espiritualidade, né? Eu, pessoalmente, tá? Eu trabalho com meditação, já fiz 2 cursos, é algo que me traz para o eixo. Então, baseado nesse conceito de, da gente se manter ali no, sem oscilar muito, né? Obviamente que as oscilações acontecem, é a maneira de você voltar para o eixo. Eu uso muito a meditação, tem gente que usa outras técnicas de equilíbrio, como yoga, ou pessoas que praticam mais a religiosidade através de orações, atividades de grupos de apoio, comunidades espirituais ou religiosas, conversas, leituras sobre temas metafísicos, reflexões sobre felicidade, sobre propósito, como você falou, práticas de gratidão, otimismo, compaixão, amor, perdão, é algo libertador também, né? Reflexões sobre significados e valorização da própria história de vida. E isso é interessante, assim, quando a gente começa a trabalhar a história de vida, também não são todos os pacientes que se abrem para isso, mas parece que vai resgatando um pouco, sabe? E diluindo Uhum. a importância do câncer ali no momento. Porque quando vem um diagnóstico, é muita coisa que acontece, muita coisa que muda. Dá uma bagunçada, assim, geral na vida daquela pessoa. E às vezes chega num ponto de não pensar em mais nada, só pensa na doença. Então, a espiritualidade ela tem essa capacidade também de tirar um pouco esse foco. Opa, não é só a doença, né? Não é só câncer, tem muito mais coisa na minha vida aqui acontecendo. Então, você resgata, você traz um pouco para a essência, né? Expressão de criatividade através da arte. A gente vê muitos pacientes onde isso é muito importante também. E a expressão de emoções, eu acho que é muito importante na sociedade reprime emoções, eu penso o contrário, assim, a gente tem que compartilhar, tem que trocar, tem que estimular, e a gente tem que assistir um filme e não ficar com medo de chorar e do outro achar ruim, entendeu? Você Uhum. tem que ter orgulho de ter uma sensibilidade ali. E na verdade isso vai numa mão contrária. Eu acho que é o que a gente estava dizendo, porque, né, como você estava dizendo, a gente tem uma cultura, né, que ela foi construída historicamente, socialmente, enfim, de olhar para a morte aqui no Ocidente de uma maneira que não é muito bacana e que não dá muito espaço para ela, mas também para o luto, porque se nós não autorizamos alguém que continua com esse amor, que a única forma de conexão é a memória, e nós não autorizamos a falar de quem morreu, né? E aí, como você falou no início, quando você falava da morte do seu pai, as pessoas, não, meu pai morreu, as pessoas pedem desculpas, isso acontece muito. Nossa, desculpa, eu não sabia. E eu sempre penso, né, do que essa pessoa está se desculpando. Porque não há o que desculpar. Na verdade, acho que é aumentar mesmo esses espaços de falar, de que poder falar de quem não está aqui, que isso ainda é muito inibido, as pessoas têm muita dificuldade nisso, e que, claro, está ligado a tudo que você falou, que é falar sobre a morte. Né? As duas coisas estão juntas, os mortos que fiquem ali quietos, né? A minha avó sempre se referia aos mortos, inclusive a própria filha, ela falava defunta. E eu achava bonito porque ela estabelecia uma relação de que tá tudo certo, né? Minha filha fisicamente não tá aqui, eu falo nela e eu posso inclusive dizer onde ela tá, né? Porque quando eu falo assim, né, que era uma pessoa de roça, e eu acho que é isso, criar esses espaços mesmo. E às vezes, Teresa, você me permite até lembrar que me lembrei de uma história que realmente foi muito tocante e reflete um pouco de como, quando isso é bem trabalhado, a gente consegue ver beleza, inclusive, na morte. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção de um paciente que estava super tranquilo, ciente da doença avançada, era um idoso, e ele internou e ele começou a ter desconfortos. Eu falei para ele, olha, acho que vale a pena a gente começar uma medicação para que você não sinta. Ele já estava tudo muito claro de que ele não queria ser entubado, ele não queria. Ele já estava numa fase bem avançada mesmo da doença, ele não queria hipoter, então isso estava muito tranquilo, muito bem estabelecido. E aí eu falei, olha, eu acho que vale a pena agora a gente te dar uma medicação, porque eu estou sentindo que você está sofrendo, está com muita falta de ar. E aí ele falou assim, doutor, eu quero bancar meu sofrimento,
não me dê agora. Eu te peço, daqui 4 horas você me... Porque às vezes o paciente fica mais sedado, né, e não consegue interagir. Ele falou assim, minha filha está chegando de viagem e eu quero fazer uma reunião com todos. Ele tinha 3 filhos e a esposa. E aí, quando eu fui reavaliá-lo, eu concordei com ele, a gente respeita muito, né, nessas horas. Quando eu voltei para reavaliá-lo, umas 4 horas depois, estavam todos ali, em volta do leito dele. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Lindas. Porque eles estavam se despedindo, os filhos agradecendo ele agradecendo cada um dos filhos. Eu entrei, estava num momento muito bonito, sabe? Eu falei, olha, desculpa, tá interrompendo esse momento de vocês. Eu falei, não, doutor, pode ficar aqui. E foi incrível, eu presenciei um momento incrível ali de uma despedida real, né? E passou duas, eu falei assim, doutor, agora pode me dar medicação aqui, porque já fiz o que eu tinha que fazer, estou super bem resolvido com a minha vida. E a gente começou uma medicação, teve que aprofundar um pouco, ele faleceu em 3 horas. Obviamente que é muito triste, né? Não dá para tirar o sofrimento desses momentos, mas dá para ter outros olhos. Dá para ter outros olhos, e essa foi uma experiência que eu tive que realmente foi incrível ali, a despedida, as palavras, lembrando das histórias, foi muito bonito. É o sagrado, né, se É o manifestando. sagrado. Exatamente. E era uma pessoa extremamente espiritualizada, extremamente. Você acha possível um médico que não lidou com essas questões da espiritualidade conseguir disponibilizar esses espaços para um paciente? Qualquer profissional de É, saúde, né? Não só um médico. A área de enfermagem que está tão presente, né? Mesmo um psicólogo, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas ali na área de saúde, você acha possível elas eu, abrirem esse eu, espaço? eu acho que naturalmente, Tereza, quem trabalha na área de saúde vai criando esses espaços, né, pelo que vê no dia a dia. Então, não tem nenhum um ser humano que eu conheça que não sinta e não se emocione diante desses relatos, né, que a gente discute aqui de toda a trajetória do paciente oncológico. E eu não falo só de coisas ruins, não, né? Pacientes que se curam também, a gente vibra junto. Acho que quem é ser humano, isso é natural. Então isso vai acontecer naturalmente em qualquer profissional de saúde, né? É, a espiritualidade vem como uma lambuja, né, com o nosso dia a dia. Não Então eu sei, acho que é doutor, muito eu de... acho que eu não sei. Eu acho que quando toca em lugares que não foram cuidados, talvez não. Sim, Não porque não queira, mas porque talvez não possa, não talvez consiga, a gente está entende? falando de pessoas também não vocacionadas, ou que dentro da sua história pessoal de vida tem algum bloqueio ali. Aí sim faz sentido. Alguns, mas o importante é entender que a morte existe e que a melhor maneira de lidar com ela é conversar, né? Conversar com ela na medida do possível, começar a ter contato com ela da forma que for possível, seja, eu acho que a arte ajuda muito, os livros ajudam muito, os filmes ajudam muito, mas entrar em contato, né? Mesmo que seja de uma maneira precoce, mas entrar. Uhum. É muito comum pacientes oncológicos se perguntarem por que comigo ou o que eu fiz de errado e eu estou sendo castigado. É muito comum. Na verdade, a pergunta veio de uma outra forma, né? Por que eu tive câncer? Por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, eu não consigo dar essa resposta. Eu desestimulo, na verdade, esse tipo de conversa, né? Primeiro assim, do ponto de vista biológico, tá? Eu consigo dar respostas práticas do porquê surgiu aquele câncer em menos de um terço dos casos, né? A maioria dos tumores desenvolve aí ao acaso, né? São pessoas que são vítimas da imprevisibilidade. É o acaso. Tem situações que são mutações herdadas ao longo da família, que são síndromes hereditárias. Eu falo, olha, realmente foi o gene que foi transmitido para você que causou o seu câncer. Ou quando tem um fator de risco muito bem estabelecido, que teve um câncer de pulmão e teve o hábito de tabagismo,
por um bom tempo, fala, possivelmente o culpado foi o cigarro. Mas na maioria das vezes eu não tenho essa resposta para dar. O porquê que aconteceu com você. E o porquê que você se tem alguma culpa nessa história. Eu desestimulo, assim, eu falo, eu não sei te dar essa resposta e realmente não vejo importância nisso. E a gente tem que olhar daqui para frente. Daqui para trás, a gente não consegue mudar nada. Então, vamos lidar com o que está acontecendo, com o que está acontecendo agora. E eu acho que a Porque já, espiritualidade ajuda a redirecionar um pouco esses pensamentos, entendeu? Tirar um pouco dessa culpa, fatos do passado, porque a gente nunca vai ter essa resposta, né? Quando a gente é vítima das imprevisibilidades, a gente não acha, é uma tortura psicológica, né? a Dulce está perguntando se o senhor aplica algum questionário e como que aborda com os pacientes a questão da espiritualidade. E É, eu desenvolvi um questionário que eu aplico para alguns pacientes, não todos, porque assim, eu faço isso de uma maneira muito artesanal, tá? Talvez seja um desafio meu tentar profissionalizar um pouco mais, ou não, talvez, não sei. Mas é um questionário para abordar a história de vida. Então, eu pergunto coisas como, por exemplo, qual o momento mais importante da sua vida, qual que é o princípio que te direciona na vida, qual o seu maior sonho, se você já realizou, se você tem algo a ser realizado, até questões mais de envolvimento com a sociedade, com o mundo, qual que é a percepção daquela pessoa sobre o mundo, como que a gente pode construir um mundo melhor, e até detalhes mais do dia a dia, né? Qual que é a frase preferida daquela pessoa, a habilidade que ela tem, além da profissão. E a ideia é pegar isso e desenvolver de alguma maneira e conectar os pacientes de alguma maneira, mas é um trabalho, confesso que muito artesanal, sim, e muito singular, né? muito Muito singular. A gente singular. fez um evento uma vez que eu peguei um pouco dessas pessoas, porque assim, nem todos respondem também, nem todos se sentem confortáveis, nem todos conseguem responder, são perguntas profundas. Mas eu peguei alguma dessas respostas e a gente fez uma dinâmica entre os pacientes, entre os acompanhantes, e foi muito bonito, porque inclusive tinham ali palavras e pensamentos de pacientes que já tinham falecido e os acompanhantes estavam presentes e eles puderam reviver um pouco daquilo, coisas que eles nem sabiam. O pais de paciente, filhos de pacientes. Então foi um momento muito, e essa é a ideia, né? Trazer emoção. Esse é o conceito que eu acho muito importante. Se tem uma pessoa fazendo uma pergunta se o carcinoma adenoide cístico é genético. Não habitualmente, né? Obviamente que tem que fazer toda uma análise de histórico familiar para ter essa resposta, mas a minoria, geralmente 10% dos diagnósticos de câncer para menos que são relacionados aí a síndromes hereditárias, né? O adenoide cístico geralmente não se encaixa muito em alguma síndrome, não. A não sei que tem uma história familiar muito rica, mas isso envolve uma investigação genética mais aprofundada para poder dar essas respostas. Você diferenciou no início, né, a questão da espiritualidade e da religião. A religião, na verdade, eu acho que pensando numa árvore, a religião é um dos ramos dessa árvore, né? Mas ela é muito frondosa, ela tem muito mais coisas. Mas eu queria que você falasse um pouco porque como a gente tem um público aqui de muitas pessoas enlutadas, como você sugere trabalhar a espiritualidade? Eu acho que é isso, refletir sobre a vida. Grupos de apoio são muito importantes, né? Para pacientes oncológicos tem muitos grupos e eles se ajudam, as pessoas ressignificam coisas ali, assumem funções. E, obviamente, quando dentro de uma religião, os cultos, tem muitos hospitais que têm capelões, né? Que ajudam muito nesse processo também, eu acho fundamental.
São pessoas que vão ajudar aquela pessoa a desenvolver espiritualidade independente da religião. E, como eu falei, meditação, o que faz parte, o que se encaixa ali com a essência daquela pessoa. Eu trabalho minha espiritualidade até com uma luz apagada e uma moda de viola. Então, É assim, eu isso. acho que isso é muito amplo. Depende da raiz, do que cada um traz, né? Estão Uhum. perguntando se você costuma dizer, quando o paciente pergunta quanto tempo de vida tem, se você responde isso. Respondo, eu falo, não sei. Que eu acho que isso é algo que compete ao mistério, né? Ao sagrado. Realmente, a gente tem percepções que, à medida, à à medida que a doença evolui, então, se o paciente está piorando muito rápido, a gente tem ideia de que talvez sejam dias, ou semanas, ou meses, ou anos, mas a gente não. Eu já me surpreendi várias vezes dando palpites, entendeu? Na minha rotina, eu não dou números. Eu dou as minhas percepções, mas isso nunca, a gente nunca tem uma resposta certa, e eu falo aqui em nome de oncologistas como um todo, né? A grande maioria não fala, porque a gente não sabe mesmo, não tem como saber. Nós não temos como saber o tempo de vida, mas você entende que é possível uma despedida, de fechar tarefas e tudo mais, que a Elizabeth Kubler-Ross até chamava de tarefas inacabadas, de fechar, de fechar tudo mesmo, né? De ir em paz, eu acho que principalmente de ir em paz. Você acha que isso é possível se for solicitado que se esconda da pessoa a morte? Eu Porque acho pode ter uma que questão do paciente também, em lidar, uma dificuldade em lidar com a morte, e às vezes a família acaba pedindo por esse motivo, que não diga para o paciente que ele está morrendo. exato, isso acontece muito, infelizmente, entendeu? Infelizmente, ou a gente não acha abertura, ou a família não quer envolver o paciente para não trazer mais sofrimento psicológico. Mas realmente é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, entendeu? Não dá para uma vez. Você sabe que quando eu estava na residência, eu me lembro muito bem de um paciente que a gente trocava assim, cada 15 dias trocava os pacientes dos quais a gente acompanhava, né? E aí eu me lembro de um paciente que eu não conhecia, eu cheguei lá, ele estava pior e a gente precisava abordar as questões práticas, se entubar, se não ia, se ia para UTI ou se não ia. E, e aí eu cheguei e perguntei para o paciente, eu falei assim, olha, você já chegou a refletir sobre esses pontos, sobre a sua própria morte? E ele falou assim, olha, eu não quero conversar sobre isso. Isso eu não quero ser. É um absurdo. Eu falei assim, não, tudo bem, desculpa, não foi legal, a família estava presente, eu sei que foi parar na ouvidoria como residente, como se fosse um absurdo eu estar abordando aquilo, e foi um grande aprendizado, né? Realmente não dá para você acessar o outro num assunto tão delicado sem, sem conhecê-lo, apesar de eu achar muito importante os próprios pacientes tomarem essas decisões. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se, se é possível resolver essas coisas quando o paciente não está envolvido, eu acho que talvez sim, quando ele não quer conversar sobre isso, mas ele sabe, ele sente. Então, de alguma maneira, ele vai resolver, né? E, E agora, realmente, tudo fica mais fácil quando a gente consegue tocar, porque a gente respeita, a gente entende, a gente sabe o que o paciente quer. e talvez ele não queira conversar justamente porque ele vai morrer. Ele sabe. É, Porque se eu não morrer, eu posso até conversar, mas se isso está me rondando, né, tá ali de algum jeito, como uma sombra, e eu não tenho uma relação boa, que é o que você é, falou no início, é verdade. É desconhecido para todo mundo, e não quer dizer que não seja difícil quando a gente esteja morrendo, quando for a nossa hora. Mas tem gente exato. que não deixa chegar perto. E aí você fez eu lembrar de uma pessoa muito querida, que ela faleceu em função de um câncer mesmo. E esse câncer se estendeu por vários anos. E ela se negava a falar.
E ela dizia claramente, eu não quero falar em morte, não toque nesse assunto. E aí ela, inclusive, foi para o cuidados paliativos, mas assim, se negando a falar. E eu fiz a despedida dela por telefone, porque ela, né, ela foi sedada e ela não morria, ela amava muito a vida, muito. E aí a despedida foi feita assim, eu fui falando por telefone porque não dava tempo de chegar e aí foi quando ela morreu. E de ter respeito também, porque às vezes não dá. E não dá tempo, eu acho que até daria tempo de ter trabalhado, mas não tem espaço, a pessoa não quer. E a pessoa pode, às vezes, não querer, né? Sim, tá no direito dela. Muitas Foi vezes a o que gente aconteceu aborda com o com seu família essas paciente. decisões, né? A gente acaba, aí passa a ser uma responsabilidade da família, né? Tomar essas decisões, se vai ser entubado, se não vai, se... Ou às vezes o paciente, a gente não consegue acessar porque ele não está com cognição para isso. Tem... Tem isso Isso também, acontece muito ainda, sim, sim. às vezes o paciente não tem mais essa autonomia mesmo né, de Não, decidir. não tem condições de discernimento. Estão perguntando aqui se você tem algum grupo de apoio ou espiritualidade para apoio aos pacientes e familiares. Você estava dizendo que sim, mas está suspenso na pandemia, é isso, né? O projeto como um todo, a gente fazia muitos eventos, né? Que era uma oportunidade de encontro, mas os próprios pacientes, aqui em Brasília tem muitos grupos de apoio aos pacientes, grupo de câncer de mama, de mastectomizados, tem isso, e isso é muito bom, eu acho muito importante para os pacientes, essa troca, né? Esse pertencer a algum lugar, né? Porque esse pertencimento ele é muito bom. Estão perguntando também se seria possível você pontuar alguma conduta no caso de alguma dessas tarefas não acabadas não serem possíveis de acessar. O que fazer para não aumentar a angústia do paciente? Quando eu não consigo acessar, é que nem eu falei, a gente acaba trazendo essas decisões para a família, né? E obviamente que a gente tem sempre a ajuda dos psicólogos para ajudar nessas angústias psicológicas, né? E são fundamentais para o acompanhamento dos nossos pacientes, né? Quando o sofrimento é físico, aí a gente usa remédios para diminuir o sofrimento. Mas eu acho que algumas perguntas, mesmo que a pessoa não consiga, o paciente ou a família não consiga entrar em contato direto com isso, mas algumas perguntas como você quer comer alguma coisa, quer que traga alguma coisa para você comer, que você deseja, ou você quer ver alguma pessoa, ou você quer que leia alguma coisa, que às vezes a pessoa até pede mesmo para ler um salmo, alguma coisa. Então, isso está ali em algum lugar e tem vias indiretas de acesso, né? Às vezes você não precisa ser tão direto. Se a pessoa não aguenta, se a família não aguenta, o ótimo que seria se pudesse veicular isso, se pudesse circular, mas não é todo mundo mesmo que dá conta. Então, existem vias indiretas, eu entendo que existem, né? O que você quer, e eu já vi, né, da pessoa perguntar, né? Você quer que leia alguma coisa? Quero que leia o salmo tal. E foi a última coisa que a pessoa ouviu. Entende? Então, É, assim, mesmo que você não fale, existem vias indiretas, não é verdade? e E isso aí é você muito tem importante o alguma trabalho memória de multidisciplinar nisso, né? alguma situação que foi indireta? Não, assim, nesses momentos eu conto muito com a ajuda dos colegas multiprofissionais, sabe? E eu convivi com psicólogos incríveis que conseguiam talvez acessar isso, né? Quando na rotina ali eu não conseguia. E quando eu não conseguia estabelecer uma conversa previamente com esses pacientes, eu sempre tento, entendeu? Em situações, não sempre, né? Porque eu tenho muitos pacientes que foram curados, muitos pacientes que estão convivendo com câncer aí, que estão super bem. Então, não são com todos, mas quando as coisas começam a piorar, eu tento acessar, assim, até ambulatorialmente, sabe? E que não deixa de ser um desafio. Essa é a minha maneira de tentar
que aqueles momentos finais assim sejam mais leves. Tem a Jaque está dizendo que quando ela estava em tratamento, que ela ia tentar falar sobre morte com a família e ninguém queria conversar sobre o assunto. É isso que a gente está falando mesmo, né? Infelizmente. E estão falando que essas vias de acesso indiretas devem doer muito mais. Não sei se dói muito mais, eu vou até pedir para você responder. Eu sei que nem sempre a vida tem o certo e errado, às vezes a vida tem o possível. Eu acho isso, e a gente tem que receber o possível. Ficar sem nada é mais difícil, né? Eu lembro de um professor que faleceu de câncer e ele falava, não é todo mundo, foi a única pessoa que eu vi com tanta clareza. E ele faleceu em função do câncer. Ele falava assim, sabe, Tereza, eu não queria ter um câncer agora, né? Minha esposa tá grávida e tudo, mas eu agradeço todos os dias a possibilidade de me despedir. Isso é Só que espiritualidade, né? muito, ele era muito espiritual, muito, muito É, espiritualizado. Então, mas isso é mais raro, né? E Principalmente a inicialmente. gente tem um desafio muito grande, sabe, Tereza, de tentar, porque assim, a palavra câncer também carrega um peso muito grande, né, que foi construído historicamente, assim, é um fardo, por ser uma doença ameaçadora da vida, e por os tratamentos envolvidos no passado, né, as pessoas em quimioterapia vomitavam a beça e desidratavam, às vezes até morriam pelos tratamentos. A ideia de ser uma sentença de morte, mas isso mudou muito, os tratamentos avançaram, hoje a gente cura de 70% a 80% de câncer, esses dados de países desenvolvidos, tá? Assim, mudou demais, né? Quem precisa de tratamento, a gente tem maneira de oferecer suporte, minimizando efeitos colaterais. Quem tem doença avançada a gente consegue prolongar tempo de vida, com qualidade principalmente, e para quem a coisa não vai bem, que infelizmente a doença se torna avançada, a gente tem maneiras de aliviar esse sofrimento. E a gente tem hoje profissionais de cuidados paliativos também, que é uma outra área que se desenvolveu recentemente e que ajuda muito em controle de sintomas, em todas essas conversas que a gente está tendo aqui. Sem dúvida, então é um grande desafio, né? Para a gente desmistificar um pouco da palavra câncer, tirar um pouco desse peso, da mesma maneira que a morte, né? Porque sempre o câncer, historicamente, ele está muito associado à morte, né? Tem É, aquele livro até, O Imperador de Todos os Males, é maravilhoso. sim, é incrível. E assim, o conceito de saúde e doença, ele é muito importante, porque afinal de contas, a gente não é doente ou é saudável. Nós estamos doentes ou estamos saudáveis em algum momento da nossa vida. Então, tem muitos pacientes que tiveram câncer e talvez naquele momento se sentiram mais doentes, mas depois melhoraram muito e ressignificaram muita coisa e se tornaram muito mais saudáveis depois. Então, eu acho que esse é um conceito muito importante também. Que a saúde e doença ela é muito dinâmica, né? Tem momentos que nós somos mais doentes, momentos que nós somos mais saudáveis. A Josi, oi Josi, um beijo. A Josi está fazendo uma pergunta muito bacana, a Josi é psicóloga. Doutor Eduardo, pode comentar o que tem visto da crença na cura ser um motor para o êxito no tratamento? Muito Sim, bacana a pergunta. eu sempre estimulo os pacientes a serem otimistas, né? E eu acho que isso tem um papel importante. Você ter um equilíbrio corporal permite que o seu corpo combata aquilo de uma maneira melhor, né? Isso é intuitivo, assim. E quando você coloca energia negativa ali na coisa, eu acho que não ajuda, sabe? Então, eu sempre estimulo os pacientes. A conversa que eu tenho com eles é sempre essa, olha, pense positivo e concentre suas energias em aceitar o que está acontecendo, que não é fácil, tá? Você imagina, você tem um diagnóstico de um câncer, bagunça a sua vida de várias maneiras, né? Então, vários sofrimentos envolvidos, né? Muito por esse conceito histórico que foi construído. Mas eu falo, ó, concentre suas energias em aceitar. O resto você entrega para mim aqui. Deixa que eu quebro a cabeça com o que fazer, como fazer. Acho que os pacientes têm que participar das decisões de plano terapêutico
mas dá para poupá-lo de muito gasto de energia desnecessário, tá? Que eu vejo pacientes que vão em Google e começam a ver bula de remédio, isso vai consumindo uma energia muito grande ali, e a ideia é a gente redirecionar, falar, olha, não, deixa que eu vou fazer isso para você, eu vou te falar o que você, cuidado que você vai ter que ter, eu vou te falar quais são os principais efeitos colaterais, para você não se assustar, deixa que eu vou organizar aqui o seu plano terapêutico, você concentre suas energias em aceitar o que está acontecendo. Tentar não se revoltar, trabalhar a raiva, coisas que não são fáceis, né? E o otimismo e a crença em que vai dar certo é muito importante. Estão falando aqui, eu acho importante esclarecer que os pedidos terminais não devem ser oferecidos, mas solicitados pelo paciente, porque quando o outro oferece, é como se já não tivesse numa condição de se expressar ou escolher. É que eu entendo que o que a gente estava dizendo de oferecer é quando isso não é veiculado na família, para que isso não se perca. Então, você oferece de uma forma indireta. O senhor quer comentar? Não, assim, isso faz parte do nosso treinamento também. Existem maneiras sutis da gente não agredir psicologicamente o paciente Isso. e, e não tornar o sofrimento psicológico maior ali naquele momento, entendeu? A gente sabe como fazer isso, na maioria das vezes. Isso. Eu também, eu acredito nisso, né? Eu já tive muitos pacientes que faleceram e tem várias formas. Tá falando aqui que a filha com 3 aninhos pedia várias vezes para ouvir o terço da misericórdia. Que bonito. Eu acho que tem várias formas mesmo. É muito bonito quando isso pode aparecer, né? A espiritualidade, eu acho que é uma pergunta óbvia, mas eu vou fazer. Auxilia no processo de despedida? Eu acredito que sim, acredito que sim. Muito pelo que, aquele exemplo que eu dei, né? Daquele paciente que era um paciente extremamente espiritualizado, onde eu consegui ver um momento muito bonito ali na despedida. Então, eu acho que sim, com certeza. Da mesma maneira, quando você entende e consegue enxergar ali como oportunidade para você já trabalhar o seu luto antecipatório pela morte do outro, né? A espiritualidade ela vai ajudar muito nesse sentido. É o que ela está dizendo. Bonito que o senhor falou, né? Deixar a doença para o médico cuidar e o paciente e a família cuidar da vida possível. Muito bonito isso. E assim, ali é uma troca, né? Eu falo isso para meus pacientes. Você é especialista na sua vida. Eu sou especialista na doença, que a gente vai fazer na troca. Você me traz a sua história de vida, você me traz os seus valores, e eu vou te oferecer o conhecimento que eu tenho, e juntos nós vamos cuidar de você, não vamos cuidar da sua doença. Isso é muito importante aí nas tomadas de decisões, né? Muito, muito. A gente já está acabando, infelizmente, tem 1 minuto e meio. Nem vi o tempo passar. Eu queria dizer que, assim, aprofundar um pouco essa conversa, depois de te ouvir no simpósio de espiritualidade, só confirmou mesmo quem você é. Então, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que alguém, para desenvolver um projeto tão lindo, tem que ser, no mínimo, amoroso e ter uma relação muito boa com o afeto. Não tem como desenvolver um projeto desse se não, isso não está na tua vida pessoal. Então, eu agradeço ao universo esse encontro, né? Que a gente se encontre mais vezes, e vou deixar a fala final para você. Obrigado, Agradeço a Tereza. todos que estão aqui, muito grata a todos. Adorei, viu? Muito obrigado. Achei uma incrível oportunidade e, e queria agradecer também a presença de todos, a minha família que me apoia aí nessa jornada, né? E que me trouxe para essa jornada de várias maneiras. Eu acho que o recado principal, que o nosso desafio é tentar tirar um pouco do peso da palavra morte, da palavra câncer, e entender que para isso que isso aconteça, a espiritualidade é uma ferramenta, né? Um conceito que eu acho que é muito válido e que
é uma palavra que é muito real, é a impermanência, né? Tudo passa, infelizmente nada dura para sempre, né? O sofrimento passa, a felicidade passa também, a nossa vida passa. Então, quando a gente entende isso, eu acho que é uma maneira de facilitar, elaborar um pouco o peso dessas palavras, sabe? Infelizmente, todos nós vamos adoecer, né? Em algum momento. E A gente pessoas que não nós amamos sabe, também, né? exatamente, a gente não sabe qual a doença, se aquela doença vai ser responsável pela nossa morte, a gente não sabe, tirando aqui, né, mortes acidentais, a gente vai ter uma doença. E então a gente tem que aceitar. Então, acho que trabalhar em permanência é a conclusão que eu queria deixar aqui. E eu acho que tudo passa. Esse é o recado final. E eu acho que o que você falou faz muito sentido, né? Eu vou fechar com isso também, que falar da morte, lidar com a morte, não quer dizer que é fácil, mas eu acho que serena, eu acho que suaviza, né? Então, nós somos passageiros, não vamos esquecer disso. Quero deixar um beijo imenso para minha cunhada, né? Pelos 9 anos hoje da Anne. Quero deixar também para a Mirinha, para a Ana Lídia e para a Renata, que ontem foi o dia da despedida dos filhos delas. E, doutor, super grata, seja super bem-vindo. A gente se encontra de novo com certeza. E grata a todos, tá? Vai ficar o endereço, né, do Insta, o link do Insta vai ficar aí, eu vou deixar. Depois eu mando o vídeo pro YouTube, não tem problema para você? Não, de maneira alguma. Então tá, eu mando pro YouTube, lá também vai ficar o link pro Insta. Um beijo, Ótimo. muito Beijo para agradecida, todos, viu? gente. Tchau. Tchau.